Hospitais, casas de esperança, casas de medo, erguidos para curar. Mas e se eles próprios precisarem de cura? Por trás da fachada estéril escondem-se histórias perturbadoras. Sombras dançam pelos corredores, vozes ecoam em quartos vazios. Os próprios muros sussurram contos de tragédia e mistério. Juntem-se a mim enquanto exploramos o lado oculto dos hospitais, onde a linha entre a vida e a morte se esvai e o sobrenatural se manifesta. Preparem-se. Vocês estão prestes a entrar num mundo onde cada sombra pode esconder algo sinistro e cada canto pode guardar um segredo arrepiante. Estas são as histórias de hospitais assombrados. Histórias de gelar a espinha. Nossa primeira parada. Enfermaria 13, Hospital Geral de St. James. Um lugar temido por funcionários e pacientes. Sua fama a precede. Histórias de um frio inexplicável. Sombras se movendo na periferia da visão. A sensação constante de ser observado. Uma vez, durante o meu plantão, senti um aperto no peito ao entrar na enfermaria. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Um cheiro estranho, como flores mortas e carne em decomposição, pairava no ar. Então eu vi uma figura escura, espreitando no canto mais afastado do quarto. Alta e esquelética, com olhos vermelhos penetrantes. Eu congelei, meu coração aos pulos. A figura se aproximou, deslizando pelo chão como se não tivesse peso. Eu corri, o grito preso na garganta. Ela não era a única a testemunhar eventos inexplicáveis na Enfermaria 13. Pacientes relataram ter visto vultos sombrios pairando sobre suas camas. Portas se abriam e fechavam sozinhas. Vozes sussurravam seus nomes nas madrugadas. A Enfermaria 13 se tornou um farol de medo, um lembrete constante de que algumas feridas não podem ser curadas pela medicina moderna. Nossa jornada nos leva agora ao Hospital de Oxfordshire, especificamente à Sala de Cirurgia 2B. Esta sala, antes um local de precisão e ciência, tornou-se palco de um dos contos mais arrepiantes de atividade paranormal. Tudo começou com pequenos incidentes, equipamentos médicos funcionando mal, luzes piscando, temperaturas despencando sem motivo aparente. Então, os eventos se intensificaram. Instrumentos cirúrgicos se moviam sozinhos, como se guiados por uma mão invisível. Monitores cardíacos ganhavam vida, exibindo leituras erráticas e inexplicáveis. As enfermeiras começaram a relatar ter visto a figura fantasmagórica de um homem alto e magro, vestido com roupas cirúrgicas antiquadas, observando-as trabalhar. Um cirurgião, Dr. Mark Jenkins, afirmou ter sentido uma presença distinta durante uma cirurgia particularmente complexa. Ele descreveu uma sensação de ser observado, julgado. Suas mãos, normalmente firmes como uma rocha, começaram a tremer. Ele olhou para cima, para a figura encapuzada de pé no canto da sala. Seus olhos se encontraram por um breve segundo. Um olhar de conhecimento, de advertência, talvez. Então, tão repentinamente quanto apareceu, a figura desapareceu. A sala de cirurgia 2B permanece um enigma. Um local onde a lógica e a razão se curvam ao inexplicável. É um lembrete assustador de que mesmo nos lugares mais assépticos e controlados, o sobrenatural pode encontrar uma maneira de se inserir, desafiando nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Seção 6. Um enigma em branco. O caso do paciente desaparecido.
Nossa investigação final nos leva ao Hospital Central de Greenfield, onde um desaparecimento inexplicável deixou médicos, enfermeiras e investigadores perplexos. Era uma noite aparentemente normal. O paciente, um senhor de idade chamado Samuel Evans, estava se recuperando de uma cirurgia de quadril de rotina. As enfermeiras verificaram o paciente por volta das 10 da noite. Ele dormia tranquilamente. Às 6 da manhã, quando a enfermeira do turno da manhã fez suas rondas, o quarto do Sr. Evans estava vazio. A cama estava perfeitamente feita. Não havia sinal de luta. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Seção 7. O silêncio inquietante e pistas inexistentes. Uma busca completa no hospital e nos arredores não revelou nenhum vestígio do Sr. Evans. Câmeras de segurança não capturaram nenhum movimento incomum. Funcionários e pacientes não se lembravam de ter visto nada fora do comum. Era como se o Sr. Evans tivesse simplesmente deixado de existir. O desaparecimento do Sr. Evans continua sendo um mistério arrepiante. Um conto que destaca a fragilidade de nossa realidade e a natureza perturbadora do desconhecido. Teria sido um caso isolado de fuga médica? Ou havia algo mais sinistro em jogo, uma força inexplicável em ação? Seção 8. Mistérios médicos. Realidade ou ilusão? Essas histórias são apenas uma pequena amostra dos inúmeros relatos de eventos inexplicáveis que assombram os corredores dos hospitais ao redor do mundo. Mas como podemos explicar esses fenômenos? São alucinações, produtos de mentes cansadas e estressadas? Ou há algo mais acontecendo, algo que a ciência não consegue explicar? Alguns argumentam que esses eventos são evidências de uma vida após a morte, de espíritos presos entre os reinos, incapazes de seguir em frente. Outros acreditam que são vislumbres de outras dimensões, realidades alternativas que se cruzam com a nossa. Seção 9. Entre a ciência e o sobrenatural. A busca continua. Seja qual for a explicação, uma coisa permanece certa. Esses encontros nos deixam com mais perguntas do que respostas. Eles desafiam nossas crenças, questionam nossa compreensão do mundo e nos lembram de que existem mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Enquanto continuamos a buscar respostas, devemos manter a mente aberta para o desconhecido, para as possibilidades que estão além de nossa compreensão atual. Porque no reino do sobrenatural, a verdade muitas vezes pode ser mais estranha e mais assustadora do que a ficção.